Tecate. Muita mãe reclama da bagunça do quarto dos filhos, né? Mas será que a gente muitas vezes ensina os filhos o quanto que é importante ter uma vida organizada e um quarto organizado? Hoje vamos falar sobre isso e como organizar a sua vida também, que às vezes a bagunça começa dos pais. Quem está com a gente é a Celi Pernicas, é isso? Celi Pernicas, que é psicóloga e psicoterapeuta, seja muito bem-vinda. E a Marilúcia Ramiro Gonçalves, que é jornalista, muito bem-vinda também. Obrigada. Eu acho que quando a gente fala em pais que reclamam sobre bagunça dos seus filhos, o que é bagunça para você pode ser organização para mim também, né? Com certeza. É uma verdade. Não é? No entanto, eu como sou orientadora educacional e psicóloga, eu vejo que a maior queixa dos pais é a bagunça. Meu filho não se organiza, o que eu faço? Os professores, como organizar isso? E ninguém sabe como. Por onde começar, né? Por onde começar? E o problema não é aquela bagunça, só a bagunça física. Né? Que aí se transforma a bagunça de horários, a financeira, então, a coisa estica de uma tal forma que chega um momento que ninguém consegue mais consertar essa bagunça. E a gente tem um bom exemplo disso. Nosso repórter Fábio foi até a casa de uma família, a Marli, que segundo o que a gente ficou sabendo, passa por esse momento complicado de bagunça geral com os filhos. Vamos ver o que dá? Olha lá. Uma queixa frequente dos pais é em relação à bagunça dos seus filhos. E é claro que não apenas pela questão da decoração, da beleza do quarto, mas também porque influencia no aspecto emocional, no ambiente pessoal e profissional. E é disso que vamos falar agora. Você se incomoda com quem mexe na sua bagunça? Não me incomodo muito, mas às vezes acaba me atrapalhando e eu fico meio nervoso, acabo me estressando com a pessoa. Esse quarto dessa maneira te incomoda? Na verdade, me incomoda. Me incomoda porque muitas vezes ele mesmo é que não acha o que ele quer. Então ele vem, ai mãe, onde está isso, onde está aquilo? Então isso que acaba me incomodando. Pela bagunça em si, eu acho que não. Se ele estiver confortável, não tem problema. Diríamos que você quisesse encontrar uma camiseta aqui no meio desse armário. Aquela camiseta especial. Como seria essa busca? Eu pegaria tudo aqui, iria buscando, jogando no chão até eu encontrar a camiseta. Encontrou a que você queria? Para isso, você jogou algumas no chão. Tive que jogar porque eu não ia encontrar de jeito nenhum. Quando ele sai para a escola, a gente tenta organizar. Mas ele chegando da escola, mais meia hora, já está de novo do mesmo jeito. Mas eu tento respeitar, na verdade. É o seguinte, tem uma boa notícia para você. A gente trouxe uma moça que desenvolve um trabalho muito interessante de personal organizadora, que vai dar umas dicas para você. Pode ser? Pode, com certeza. Quais são os pontos, então, na sua opinião, que é claro, serve para o Patrick, mas serve para todos que nos assistem nesse momento, em relação a como posso mudar, como posso melhorar? O que você aponta pra gente? Então, o meu trabalho, eu tenho uma sequência. A primeira, eu venho nas residências, dou uma volta na casa para saber a dinâmica, ver o espaço de cada um, se ele tem um espaço só dele, se ele tem o quarto junto com o irmão, ou dorme com os pais, isso é importante. Depois tem uma conversa com a família e uma conversa com o adolescente. Saber como ele se sente. E depois eu trabalho junto com ele, organizando cada parte. Por exemplo, o guarda-roupa tá cheio, né, de camisas de futebol. Será que ele usa todas? Será que já não tem umas que já estão velhas, rasgadas, umas que não servem? Ele não quer, provavelmente 50% estaria nessa lista. Então o que eu faço? Eu pego 3 sacos de lixo e coloco assim: isso não é meu, isso é meu e eu quero, e isso eu não quero mais. Que deve ter muita coisa. E aí a gente separa os lotes, né? E o que ele não quer e o que não serve, já tira. Então, vai sobrar 50%. Fica muito mais fácil de organizar, de separar.
Essas últimas aqui do armário, eu até... Meu irmão tava querendo falar comigo, porque são dele, no meio da bagunça ele também perdeu, eu vou deixar aqui separado. Do seu irmão, né? Tá vendo quanta coisa? Então vamos lá, Patrick. Olha o que ficou. Nós já arrumamos a parte da roupa de futebol. Agora tem toda essa parte. O mesmo sistema teria que fazer agora com os tênis. O que eu quero, o que eu não preciso. Dá uma olhada só hoje nessa gravação. Vocês lembram o que era? Que a gente tem imagem. O que ficou de um lado, arrumado, com peças que ele ainda gosta e vai usar durante um tempo. As que ele não gosta, ele já separou. As que não pertencem a ele já foram tiradas. E olha esse outro lado aqui, como é que tá, com as coisas caindo pra fora. Patricão, obrigado, tá? Nada. E aí, gostou? Gostei bastante das dicas, eu vou tentar fazer uma arrumação melhor aqui no meu quarto. Marli, o jovem brasileiro, ele é arrumado, ele é desorganizado, dá pra classificar em geral? Olha, eu acho que é desorganizado. E tem consciência disso e, no fundo, gostaria de mudar. Deixa eu agradecer a família, em especial também a Marli Reakovitz, que ajudou a família a perceber o quanto que muitas vezes a gente junta coisas de uma forma desnecessária. E a gente nem encontra aquilo que a gente quer usar, né? Vezes. É verdade. Mas a gente, enquanto assistiu o vídeo, a gente comentava aqui até da nossa adolescência, infância, adolescência. A minha mãe era muito rígida, vocês falaram que é de vocês também, né? A minha mãe, eu lembro que assim, quando eu era criança, ela tirava tudo do armário e falava assim, Celi, você só vai sair daqui quando tudo tiver organizado. E eu olhava aquilo, eu falei, gente, que angústia, como que eu vou sair daqui? Então, o que eu, na verdade, eu colocava tudo dentro do armário para resolver o problema. E foi aí que veio a ideia de escrever o livro, porque era algo que eu falei, gente, ninguém ensina, as pessoas não ensinam, todo mundo cobra, mas ninguém coloca a mão na massa para ajudar o seu filho. Enquanto a gente assistia, vocês comentaram algo muito importante. A gente consegue perceber como é a vida da pessoa a partir de como ela se relaciona com as coisas que ela guarda e de que forma ela encontra depois disso tudo. Se a gente é bagunceira desse jeito, no armário, nos livros, como que a gente vai ser organizada na vida? Isso vai refletir no trabalho, lá na frente, na entrega de um projeto, a mesa de trabalho da pessoa, quer dizer, isso vai refletindo. E tem que começar desde criança, desde pequenininho, né? Desde pequeno. Quer dizer, ensinar a guardar os brinquedos do jeito certo. E a mãe participando junto, o educador participando junto e mostrando que existe também técnica para isso, para ser algo prazeroso, para a pessoa sentir e falar que legal arrumar. Mas tipo uma forma lúdica com as crianças? Quer dizer, vamos ver quem guarda mais e mais rápido, coisas assim? Sim, por que não? Uma diversão, não uma obrigação, né? Somente, né? Uhum. É uma diversão e pode ser, acaba se tornando um hábito e passa a ser natural, sem ser uma coisa chata, né? Mas os pais também têm que ser organizados, né? Porque senão fica difícil da criança conseguir se encaixar num modelo que não existe na família, né? É, por isso que o livro, na verdade, ele orienta os pais também. Não é só para os adolescentes, é para os pais também. Uhum. Porque, na verdade, eles aprendem como lidar com essa organização, como ajudar os filhos. E de que forma que a gente podia, até de um jeito fácil, dar início a essa organização de vida? Quer dizer, tem um beabá, não tem? Quer dizer, uma listagem que a gente tem que fazer? Né? Tem. Umas regrinhas. Qual seria a primeira regra? Começar primeiro a organizar o tempo. Acho que o tempo é essencial. Para tudo que você vai fazer, você tem que organizar o seu tempo. Então, ter mais ou menos isso. E ter isto, exatamente. O tempo, na verdade. Uma agenda. Olha lá. Uma agenda, pode explicar. O tempo, na verdade, por que a agenda semanal? Porque na agenda semanal, ele vai ter uma ideia, na verdade, de toda a programação dele. Então, o adolescente que vai para a escola, período da manhã, aí ele coloca o horário dele. Depois, à tarde, aquele que dorme a tarde inteira, ele vai pintar com a cor. Sono, 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 sono. Aí, depois, no final da tarde, eu fico no computador até às 11. Então, ele registra isso. E quando ele olha a agenda semanal... Ele vai ter uma noção do que ele fala,
meu Deus, eu passei o tempo dormindo e no computador. E o que eu fiz? Eu não faço atividade física, eu não faço organiza o quarto dele, eu não estudo. Não arranja um tempo para se organizar, para se arrumar. Então ele precisa organizar o tempo para poder ter tempo para fazer tudo, né? E aqui você tem até, e a gente sabe, você falou em horas de sono, a gente sabe quanto que o adolescente fisiologicamente precisa dormir mais. Mas ao mesmo tempo tem que ter tempo para o resto das atividades, das suas obrigações, vamos chamar assim, né? É, uma vida saudável, isso é importante. Saber que ele pode descansar um pouquinho, sim, mas tudo na medida. Dormir 8 horas por dia, entendeu? Para poder ter um dia saudável e produtivo, isso é muito importante. É um ciclo, né? Se ele dorme muito à tarde, ele não vai ter sono à noite, aí ele vai dormir, né, muito tarde, de manhã vai ter preguiça e fica aquela coisa, o dia enrolado. E ali ele consegue perceber o quanto que ele dedica muito tempo ao que nada acrescenta à vida dele e pouco tempo ao que acrescentaria bastante, né? Exatamente. É verdade. E aí ele tem uma noção do como que é a vida dele. Isso é uma agenda que funciona muito. Mas isso funciona pra gente, que é mãe também. Muito, muito. Quantas vezes a gente fala, nossa, não dá tempo de fazer nada, mas será que não é porque justamente sem organização a gente roda e não executa nada? E não pode cobrar também do outro esse tempo. Na verdade, nós somos responsáveis pelo nosso tempo. Você programa o seu dia, tenta seguir aquilo, você vai conseguir no final do dia realizar mais coisas. Você não se irrita, né? Porque faz tudo tão programado já, tudo certinho, você não fica com a cabeça buscando lembrar se você esqueceu de alguma coisa. Deixar sempre uma margem de erro para trânsito, no caso dos pais, né? Você consegue chegar no fim do dia realizando E a praticidade. O interessante é a prática. E a praticidade facilita toda a vida do adolescente, em tudo. Eu não sei vocês, mas eu adoro computador, mas para mim a agenda tem que ser de papel. Eu já tentei agenda sonora, mas não funciona. Eu posso ter uma agenda sonora, mas eu tenho que ter o papel. O que a gente diz no livro, Kátia, é exatamente isso. É o fato de cada um ter a sua forma. A gente dá as regras, cada um escolhe o seu jeito, mas aí o melhor jeito que se adapta à sua forma de vida, à sua forma. Então, a tua agenda pode ser no computador, pode ser uma agenda, um papel pendurado no quadro, o que for melhor, porque você se adaptar melhor. Até não funciona. Para quem tem filhos pequenos, fazer tipo uma agenda na parede do quarto, facilita painel, muito legal. Muito, Colorido, até porque as lições de casa, enfim, tudo o que a criança tem. E criança precisa de uma rotina, né? Precisa, isso é muito importante. Desde bebê, né? Você começa ensinando aí já, né? Aqui vocês têm algo importantíssimo também, que é como organizar as emoções. E aí isso, olha, é importante pra gente, adulto também, perceber o quanto que às vezes a gente não tem as nossas emoções organizadas. A gente confunde tudo, né? E nessa fase, então, adolescência? E falar em emoções, o quanto é importante a gente se sentir bem. E como organizar isso, né? O que eu trabalho muito em escola e tanto no consultório, que é assim, primeiro você pensa, depois você sente e depois você age. Se você vai pelo impulso antes de sentir e pensar, aí sai totalmente desorganizado. É automático, né? É isso. E funciona muito. Então, os alunos, quando eu converso, eles já fazem isso. Primeiro eu penso, depois eu sinto, e aí ele organiza a ação. E isso facilita muito para a vida de todos, adultos, adolescentes. Até para os adultos dizem que esse é um treino até para a gente estimular o cérebro a não entrar no automático. Até quando a gente vai fazer sempre o mesmo percurso. Ao invés de você pegar sempre o mesmo caminho, não tem dias que a gente mas como eu cheguei aqui? Eu nem sei o que eu vi pelo caminho, tão distraído que você tá. Não pensa. Faça caminhos diferentes, né? Obrigue a mente a ficar sempre pensando e trabalhando em alguma coisa útil, né? Com certeza. E no caso da emoção, que ele falou, o que acontece é que as pessoas agem por impulso e aí se arrependem depois, né? Aí vem aquela história do erro que você estava comentando numa matéria anterior. Quer dizer, a gente errar é normal, mas a gente pode pensar um pouquinho, pode pensar um pouquinho, né, antes de agir para evitar um pouco o erro, né? A gente erra numa frequência um pouco menor. É verdade. Se analisa desse jeito. Muito, facilita demais. A gente mostrou agora uns quadradinhos com alguns desenhos, olha, que legal para as crianças, até para as crianças que não sabem ler ainda, para você fazer o tipo de uma agenda diferente para eles, né? O que é importante é assim, um dos recursos que nós registramos no livro é o 5S. O 5S, ele é um programa utilizado no Japão e que, na verdade, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles criaram isso para poder reorganizar tudo o que aconteceu. Então, ele trabalha com 5 sensos. O senso de utilização, na verdade, você deixa tudo o que é necessário. O senso de ordenação, que você acaba tendo uma ordem
em tudo que você fizer. O senso da limpeza, o quanto é importante a gente manter o ambiente limpo, o ambiente ordenado, enfim, isso é muito importante. E o senso também da autodisciplina, o quanto é importante a gente realmente ter essa disciplina na nossa vida. O início é mais complicado, os primeiros dias, porque você tem que ficar mais alerta, mas depois você acaba também agregando isso ao teu dia a dia, né? Agora, isso é uma prática, funciona. Isso funciona na mochila, isso funciona no quarto. Na mesa de trabalho. Na mesa de trabalho. O 5S é usado hoje em grandes empresas. Multinacionais utilizam esse método japonês. Até mesmo organizar a tua mesa, o estante de trabalho. Até mesmo porque a gente depende dessa organização para fazer o dia fluir direitinho profissionalmente também, muito. Né? Você perde muito tempo na vida procurando coisas, procurando documentos perdidos, procurando... Então você perde muito tempo e atrapalha a tua vida, né? Isso é automático. E aí você cria mais bagunça, porque quando você precisa achar algo que você não sabe nem onde enfiou e sai procurando, a gente tende a fazer aquela balbúrdia em tudo que é canto. E quando a gente tem tudo organizado, cada um do seu jeito, mas isso é importante, facilita bastante, a gente ganha tempo, né? Muito. Vocês também têm aqui no livro, quer ver? Deixa eu ver, ó. Escreva um e-mail para um amigo que não leu esse livro para passar as orientações, o que é legal, mas de reflexão sobre o que aconteceu depois de uma mudança dessa num período de uma semana. Quer dizer, você aprende a diagnosticar o que você fazia de errado também, as mudanças que ocorreram, né? Na verdade, o que tem uma das atividades onde eles tiram uma foto do seu quarto antes da organização e após depois. A organização. Então ele aprende muito com tudo isso e aí ele acaba depois escrevendo para o amigo para contar essas dicas legais que ele passou e o quanto foi prazeroso ele organizar. Outra atividade que nós colocamos no livro também é para o estudo, né? Tem várias formas de melhorar o seu estudo e nesse meio ele fala isso com um amigo. O que ele melhorou, o que ele fez para melhorar o estudo dele em um período de tempo que a gente determina. É até uma troca de experiências. Exatamente. Muito. Ainda mais incentivar o outro a fazer isso. É verdade. Também, né? E incentivar você mesmo a continuar nesse tipo de atitude, porque a gente também precisa de incentivo. É verdade. Para dar continuidade a isso, senão a gente, na primeira dificuldade, a gente volta a ser o que era. E as pessoas tendem a fazer essa melhoria no começo, se empolga, depois vai caindo nessa... Aí desiste, é como você vai numa palestra, você sai da palestra empolgado. Super motivado, né? Daí uma semana você não faz mais nada que você ouviu naquela palestra. Então a ideia é que isso sirva como um guia, que fique lá e use sempre como um guia mesmo. É autodisciplina. Se ele manter isso todos os dias, ele consegue se organizar em todos os aspectos da vida. E, consequentemente, passa a aproveitar todos os momentos do jeito certo. É aquela história da criança ou do adolescente que vai mal na escola, mas chega em casa e estuda o dia inteiro. Tá, essas 5 horas de estudo, depois de ter voltado da escola, valem a pena? Será que a criança não fica, o adolescente, disperso o tempo inteiro? E o melhor não seria focar em 1 hora bem estudada e depois ter tempo para brincar, para falar com os amigos e tudo mais? Né? Isso, a gente segue muito isso do professor Pier, que ele fala o seguinte, que o adolescente, ele precisa estudar na escola, chegar em casa, almoçar, memorizar, estudar escrevendo. Digitando não é escrever. Então é muito importante ele saber disso, estudar e reservar o tempo. Para ele conseguir memorizar enquanto a gente que ele estudou. Escreve, a gente da gente né? funciona fazendo, né? Ele fala até estudar, aprender fazendo. E fazer isso todo dia, né? Todo dia um pouco. Não precisa ficar a tarde toda, mas tem que determinar 1 hora, 2 horas e estudar com foco, né? Focando aquilo, para depois desligar o computador, desligar a TV e fazer só aquilo. É com o professor Pierre, que você lembrou muito bem, sempre diz que a gente é mais ou menos como um computador. Isso. Quando a gente faz um documento no computador, a gente não salva. Isso. Aí a máquina processa e guarda. Se a gente estuda, mas chega em casa e não salva, não processa. E esse processo acontece à noite, segundo o professor Pierre, é à noite que a gente processa no HD, né? Do computador. E não o que ele gravou realmente, o que ele registrou. Por isso que ele chega no dia seguinte, ele não lembra o que ele estudou. Ele acaba esquecendo. Estudou. Aí o pai e a mãe falam, nossa, mas você não prestou atenção. Prestou, mas não assimilou aquele conteúdo aprendido no dia, né? Não salvou, não salvou, é verdade. Bom, fica aqui a sugestão do livro para todos, não só para crianças e adolescentes, não. Quem mexeu na minha bagunça, aí você vai ver que bagunça não tá com nada. Tudo bem, a gente tem que ser organizado. O que é organização pode variar de uma pessoa a pessoa, só que, pelo menos a média, todo mundo sabe que é organização, é procurar e encontrar
e conseguir fazer o dia da gente render, pra gente ter tempo para descansar, para não fazer nada, para trabalhar, para até não fazer nada é importante, né? Com certeza. E o site também, quem mexeu na minha bagunça.blogspot.com, que você tem várias informações. Queria agradecer a Celi, obrigada pela participação. Muito. Também a Marilúcia, sucesso para vocês, espero que vocês voltem mais vezes. Obrigada. Viu? Obrigada mesmo.